Mil-spec. O que é isso? O que é isso, Roberto? Eu já vi em alguns cursos a galera falando. Eu acho que é aquele chicote bonitinho, todo concêntrico, branco, e tem um conector circular na ponta. Eu acho que é isso. Mas eu tenho certeza que é algo muito mais complexo, muito mais difícil. E conta aí pra gente, o que é mil-spec? Beleza. Mil-spec é o seguinte, significa de especificação militar. Então, o mil-spec pode ser qualquer coisa que atende uma especificação militar, certo? Para as coisas funcionarem na área militar, você precisa ter normas, e as normas são bem apertadas, porque, cara, os caras vão para guerra, então é um negócio complexo, e daí qualquer coisa, até uma roupa pode ter roupa mil-spec, né? Que atende uma norma para uma aplicação militar. O que isso tem a ver com chicote? Tá? Assim, quando começou a ter injeção eletrônica, entrar na corrida, bem lá na época de 1980, 1990, quando começou isso aí, os caras falaram, os materiais automotivos não são a melhor opção para uma aplicação motorsport, para um carro de corrida, né? Um carro de Fórmula 1, um carro de rally, Nossa! top. Não tem como você usar um fio de um carro de rua, certo? Não tem como você usar um acabamento. Cara, o que vai fazer? Os caras, qual que é a saída que os caras acharam? Não tem uma norma para carro de corrida. Cara, não dá para perder tempo. O que a gente vai usar? Vamos usar o que tem de mais top. O que tem de mais top? O mil-spec. Então, por exemplo, quando você fala, esse fio é mil-spec, significa que alguma norma militar ele atende. Então tem norma mil-spec para fios, por exemplo, então ele tem uma capa reduzida, ele suporta uma temperatura muito maior. Você olha um fio mil-spec e fala, cara, isso aí não aguenta, você acha que ele aguenta uma capacidade de corrente bem menor do que ele realmente aguenta, por exemplo, e assim por diante. Então, esse termo mil-spec, muita gente fala, mas é um negócio assim que, cara, não existe um chicote mil-spec, entendeu? É um negócio assim, cara, que é usado com componentes que atendem a especificação militar. E, cara, se atende a especificação militar, o negócio é confiável. É muito confiável. É muito confiável. Então, quando a gente fala, por exemplo, na época lá da Fórmula 1 antiga, os caras cuidam muito de peso, certo? Então, aliviar peso, dá para você aliviar peso em chicote. Cara, em carros de rally, cara, a gente já economizou muito peso usando fio mil-spec, não usando relés, usando alguns módulos inteligentes. Então dá para você sim economizar peso num projeto, aliviando peso de chicote, certo? Num nível de uma Fórmula 1, nível de um negócio muito altíssimo, isso é importante. Exatamente, tipo mundial de rally também, etc e tal, WRC. Cara, só que a gente não usa chicote, materiais mil-spec para aliviar peso, entendeu? Porque o investimento é muito alto, você não usa para aliviar peso, a gente usa para quê? Cara, confiabilidade. Robustez, exatamente, confiabilidade. Então, um conector mil-spec, cara, o negócio tem pino banhado a ouro para evitar oxidação, você tem materiais, os próprios, por exemplo, um conector, né? Conector corta-fogo. Tem os conectores AutoSport, que daí, por exemplo, só para dar um exemplo, existem conectores mil-spec e conectores AutoSport, por exemplo. O que é AutoSport? Cara, nasceu do mil-spec, mas aí os caras falaram, dá pra gente usar outro material aqui, usar um terminal menorzinho. Baixar um pouquinho o custo e manter a confiabilidade ou não? Aumenta, a confiabilidade é igual, alivia peso, só que mais caro. E daí tem alguns fabricantes que daí usam, por exemplo, que chama conector AutoSport. Daí ele nasceu do mil-spec, usa materiais diferentes, ele tem uma densidade de pinos maior, ou seja, você pega um conector do mesmo tamanho, tem mais pinos do que no mil-spec, por exemplo. Porque o pino é menorzinho, é tudo menorzinho, porque daí ele fica mais leve, o material é mais leve, ele é mais compacto, só que dele é mais caro e tem uma confiabilidade semelhante ao mil-spec. Daí é um negócio que foi desenvolvido exatamente para a área motorsport, entendeu? Cara, pegaram o mil-spec e melhoraram. Falaram, cara, isso aqui é para área militar, tanque de guerra, o negócio aguenta. Mas, cara, quero um negócio mais leve, mais detalhista e etc. Vamos colocar tem várias fotos lá no Instagram da Twizy que mostram, tipo, o conector mil-spec
que é muito bom, e um conector AutoSport, que daí é para aplicação AutoSport. Cara, é o dobro do preço às vezes. O AutoSport, o MilSpec já não é barato. Sim. Um AutoSport chega a ser o dobro só por esses detalhes, entendeu? Conta pra galera algumas marcas que utilizam tanto o MilSpec, tanto o AutoSport, porque a gente não tá acostumado com isso, a gente nunca viu, mas sei lá, o cara quer dar um Google pra ver como é que é. Cara, por exemplo, do material, você fala? Você falou de conectores circular, de marcas assim, só para o cara ter uma noção, porque tem muita coisa de fora que a gente também não tem acesso, mas hoje a gente tem acesso, hoje é só dá um Google, sim, o o cara pode dar um Google, se colocar lá AutoSport Connector, vamos escrever aqui embaixo para a galera, o cara vai ver, geralmente aqueles que tem uma marquinha vermelha, a gente vai colocar umas fotos para vocês também, e se colocar MilSpec Connector, já vai ver, porque assim, são normas, então, se você olha lá, é MilSpec, um número tal. Tem diversos fabricantes que fazem igual o mesmo, porque é normalizado, entendeu? Então, de cabeça assim, cara, tem Corsair, tem a Deutsch, tem várias marcas, mas assim, geralmente a gente realmente compra pela especificação, porque é igual, entendeu? É igual, é intercambiável, é a mesma, e tem vários fabricantes. É legal ter norma às vezes, né? É bom, cara, é bom. E nessa área militar, cara, é um negócio assim que a gente trabalha bastante, por exemplo, um carro de rua. Carro de rua eu acho assim um projeto muito complexo, cara. É um negócio, eu vou contar uma história que aconteceu comigo uma vez. Eu fui fazer um teste no carro de rua, cara, isso é sério, sem brincadeira. Fui fazer um teste no carro de rua, aquele negócio, cara, tava usando tudo beleza, o carro tava legal, tava fazendo alguns ajustes de calibração. E, cara, uma filosofia que eu faço assim, cara, se eu tô andando na rua com o carro, eu faço pequenas alterações para não... Cara, você tá andando na rua, né? Já é meio errado você fazer isso. E cara, daí eu fui almoçar com o carro, na volta do almoço, começou a dar uma falhadinha assim, cara, sabe? Eu falei, mas cara, o que eu mexi não era pra estar falhando. Mas, voltei o mapa anterior, sei lá, né? Começou a falhar, acabei de mexer no mapa, continuou falhando. Falei, mas uma falhinha assim, cara. Era ignição combustível? Cara, o motor dava uma rateadinha, eu não sabia o que era, beleza. Cara, eu tava em Canoas, precisava ir pra Porto Alegre. Peguei o carro e falei, beleza. Cara, olha a cabeça do cara, fui pegar a estrada com o carro. Cara, eu tava descendo uma rua assim, e daí eu fui pegar o acesso à paralela da BR. Eu olhei assim, tava vindo um caminhão longe, falei, não, dá tempo. Pau, e já entrei assim, de segunda, assim, pau, no que eu entrei o carro... Tá aqui o caminhão ouvindo, eu falei, cara, e eu acelerava e não vinha e andou o carro. Cara, então assim, eu olho assim, aplicações de rua, cara, é uma responsabilidade enorme, cara. Às vezes você faz um projeto de um chicote para um cara, que o cara sai andar com a família, e às vezes o cara vai passar numa linha de trem com o carro, cara. Imagina o carro falha ali, passa um trem e mata o cara. Eu sempre penso na pior hipótese, entendeu? E aconteceu com você? E aconteceu comigo. Que era só Naquele caso, foi um olhar de terra da ignição que começou a soltar. Não apertaram direito o parafuso, com a vibraçãozinha ele foi soltando um pouquinho, e daí o olhar começou a ter mau contato. Quando eu entrei ali, deu um mau contato maior, o motor deu meio que uma apagada, e daí depois ele pegou. Daí foi uma confusão. Eu cheguei em Porto Alegre, lá o carro tudo falhando, daí eu fui olhar, daí eu vi, soltou o parafuso caiu ali assim no escape, ali perto do fio de óleo, e o olhar estava solto, então ele estava aterrando muito meia boca, entendeu? Então, você apertou, matou, acabou o problema. Mas aí mostra como assim, cara, as coisas têm que ser confiáveis. O carro tem que ser confiável. Exatamente, sabe? Pensa que uma família pode andar, ou um cara tá andando, tem uma pessoa andando ali dentro, que se o cara estiver passando no cruzamento e apagar o carro, o cara pode morrer por causa disso, entendeu? Então a gente sempre se preocupa com esse lado aí. Mas você não precisa fazer um negócio desse nível também. Um negócio desse nível com carro de rua, exatamente. A gente tem diversos exemplos que antes de a gente conseguir trabalhar com esses níveis de materiais, de chicotes simples que a gente fez, que duram bastante. Tem uma história muito legal que é do protótipo 96, que é um chicote que o Juliano fez bem antes da Twizy, um chicote de 10 anos atrás, que o projeto era um projeto, cara, não tem como usar outro material, é nacional mesmo, fio automotivo, relésão comum, corrugado, e é isso. Cara, e é legal que o chefe de equipe que contratou o Juliano na época para fazer,
ele acabou participando da primeira turma de chicotes da Twiz, do curso de chicotes. E ele contou pra mim, a gente tava dando uma aula, daí depois ele comentou, cara, tem uma história muito massa, que é do protótipo 96. O Cabelo, que o Juliano fez chicote há 10 anos atrás. E o carro funciona até hoje. O carro funciona até hoje, vai para o autódromo, nunca deu pau. Então assim, não precisa o cara usar E não foi o chicote da NASA, não foi o chicote da NASA. Mas, cara, com técnicas corretas, teve um projeto legal, terminalzinho dimensionado. Bom, tem vários detalhes. Mas, cara, é importante, sabe, ter noção, assim, da importância de um chicote, de um carro de rua e de um projeto como geral também, né? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história, aprenderam um pouquinho sobre o Spec, umas marcas gringas e também do dia a dia que funciona. Valeu, galera, tamo junto. Valeu, Robertão. É nóis. É nóis.